Oi família tricolor de todo o Brasil, aqui é Ney do canal Fluminendel e a gente vai falar do nosso querido Fluminense, as últimas novidades, né? Contratações que não vêm, jogadores com contusões que vão desfalcar o time, enfim. Vamos falar tudo aqui nesse vídeo. E um dos contundidos, a gente vai falar do Thiago Silva. Thiago Silva está com uma lesão grau 2 na coxa e vai ficar 4 semanas para voltar a treinar com bola. Tá? Então ele vai começar a treinar com bola daqui a 4 semanas e aí vai, né, pegar ritmo, aquele negócio todo e blá blá blá. Então pode botar aí 1 mês e meio fora. Isso aí segundo a assessoria do Fluminense. Né? Contra o Internacional, na quarta-feira pela Copa do Brasil, segundo jogo de volta, a gente vai ter uma zaga com Manuel e Freitas. Tá? E a gente vai reconhecer que o Manuel, nesses 2 últimos jogos que ele jogou, ele não deixou nenhum furo não, tá galera? Jogou direitinho, fez o feijão com arroz e não comprometeu. Tomara que ele jogue assim contra o Internacional na quarta-feira. O Fluminense precisa contratar de imediato mais 2 zagueiros, tá galera? A gente não tem mais zaga. Se acontecer alguma coisa com o Manuel, Freitas ou o Thiago Santos, a gente não vai ter zaga mais. Se um ficar suspenso, outro se contundir, acontecer alguma coisa, a gente vai ficar sem zaga. A gente vai ter que jogar com a zaga de júniores, tá? Jogadores que nunca foram testados vão ter que entrar na fogueira. Então, acorda, presidente, desse teu sono profundo, desse sono de urso. Você está hibernando, meu camarada, aí na presidência do Fluminense. Você está hibernando nessa cadeira. Então acorda, sacode a poeira e começa a trazer jogador. Tá? Você tem muita sorte que a nossa torcida é muito educada, muito fidalga, porque se é outra torcida, como a do Corinthians, do Flamengo, você não ia ter paz. Você não ia ter paz, com certeza. Departamento médico do Fluminense está lotado, né, galera? A gente tem Ignacio, Thiago Silva, Fuentes, René, Soteldo no DM, né? Boa notícia de hoje fica por conta de Otávio, que voltou a treinar com o elenco hoje no CT, né, depois de 5 meses parado devido à lesão. E outro que treinou normalmente foi o volante Hércules. O Hércules saiu no primeiro tempo do jogo contra o Grêmio. Ele estava com uma bolha embaixo do pé, saiu, mas já está recuperado e está à disposição do Renato para o jogo contra o Inter, quarta pela Copa do Brasil. Ainda bem, né? Pelo menos o Hércules vai jogar. Renato também terá problemas na lateral, viu galera? Na lateral esquerda. Ele terá a ausência do Fuentes e do René. Então deve jogar com o Guga ali. Né? Paulo Baia está de saída, saiu praticamente do Fluminense. Ele recebeu uma proposta do Ceará, aceitou, o Fluminense também aceitou. E o Ceará está encaminhando a sua contratação. Depois de levar o Lelê, o Ceará está levando o Paulo Baia. O Ceará está fazendo nossos desejos por duas vezes, né galera? Levou o Lelê, agora levou o Paulo Baia. Que bom, que beleza, Ceará, obrigado. A gente fica te devendo essa, Ceará. Mais de 19 mil ingressos vendidos para Fluminense e Inter na quarta-feira pela Copa do Brasil, viu galera? A tendência é que chegue aí a mais de 25 mil ingressos vendidos, tá? Bom, agora vamos falar de contratações? Pois é, segundo Adam Sussman, o Santi Moreno treinou normalmente hoje, tá? E segundo notícias, o Portland não tem interesse em vender o jogador, mas a vontade do jogador, que é vir para o Fluminense, pode ser atendida, dependendo do acerto salarial, o acerto das luvas com o Portland, né? Portland não vai cobrar uma merrequinha para liberar o jogador, o Fluminense tem que chegar junto, tá? Quanto ao Lucas Ribeiro, o jogador é disputado por Fluminense e por um time do Catar e a decisão está nas mãos do Mamelodi Sundowns e também do jogador. O jogador parece que está recebendo muito incentivo para vir para o Brasil. Né? Afinal, ele é brasileiro, deve ter família aqui e está pesando muito esse lado familiar para o Lucas Ribeiro. Mas vamos ver aí o que o Mamelodi vai decidir quanto à proposta tricolor, tá? Renato Gaúcho falou na última coletiva, galera, que a partir de agora vai escalar o time que
tem de melhor em mãos, tá? Então o que ele tiver de melhor, o elenco que tiver bem, os principais jogadores vão ser escalados. Ele não vai mais poupar ninguém. Acabou a hora do rodízio, né, galera? Agora é hora da Vera, é hora da decisão. Decisão na Copa do Brasil, decisão na Sul-Americana, decisão no Brasileirão, para a gente ficar ali na cúpula ali dos 5. Né? Então é hora do Fluminense começar a jogar para vencer jogo após jogo, seja dentro, seja fora de casa. Agora é jogo de xadrez, galera. Agora acabou a brincadeira. Né? Quanto ao Inestrosa, o Martinho Ojeda e o Nino, nada, nenhuma atualização, tá? Nenhuma atualização sobre os 3 jogadores. Então a gente está aqui em compasso de espera, esperando a boa vontade desse maravilhoso presidente que os sócios elegeram, né? Esse cara pensa que ser presidente é enxugar gelo, pagando juros de dívida, né? Vender a base a preço de banana, e na hora de contratar jogador inútil, ou então fazer uma aposta. Para ele é isso. O Flamengo hoje trouxe o Carrascal. Sabe quanto o Flamengo pagou? 7,5 milhões de euros. Mais barato que o Inestrosa. Por que o Fluminense não divulga, o scout do Fluminense não descobre esses jogadores? Eu não entendo isso. O cara da seleção colombiana, 7,5 milhões de euros, o Flamengo foi lá e trouxe. E o Fluminense querendo contratar Inestrosa por 8 milhões de euros, Lucas Ribeiro por 7 milhões de euros, né? 8 também. Pô, não dá para entender, galera. Como é que Botafogo e Flamengo descobrem jogadores bons e baratos, né? Baratos que eu estou falando em relação aos que o Fluminense está querendo contratar, né? Soteldo, por exemplo, o Fluminense vai pagar 10 milhões, né? Pois é, galera, é isso. Então é isso que não dá para entender. O porquê que esse scout traz tanto jogador ruim, quebrado e jogador que é aposta ainda, e o Flamengo vai lá e traz os caras da seleção da Colômbia, da seleção não sei da onde, do Napoli, e por aí vai. Eu não entendo isso. Tudo bem, o Flamengo tem mais dinheiro, e vai ter mais dinheiro sempre, sabe por quê? Porque os caras têm visão. Não adianta você contratar jogador bagre e você não ganhar título. O Flamengo está ganhando título, o Flamengo está crescendo a sua torcida com os títulos que ganha, o Flamengo está ganhando mais cota de televisão, né? Porque é um time que ganha títulos, é um time que tem mais estrelas, né? Então, o que é mais interessante na televisão? Mostrar jogadores de seleção ou mostrar uma porrada de bagre? É isso, galera. Tudo é visão. Se o cara não tiver visão e ambição, ele como presidente, o clube não vai chegar a lugar nenhum. Então é o que eu falo, enquanto esse cara não sair da presidência e entrar um cara com visão, com fome de títulos, com desejo de ganhar, e contratar um time bom, mesmo que gaste dinheiro, mas esse dinheiro vai ter retorno, porque o time vai ganhar título, vai ganhar premiações altas, vai ganhar cotas de televisão alta, porque é um time campeão, vai ter vários jogadores selecionáveis que vão atrair a mídia. Tudo isso, o torcedor, a criança que está começando a torcer agora, vai escolher um time que está ganhando, que vai ser o Fluminense, se ele contratar muitos jogadores bons, né? Com um presidente com visão. E tudo isso, uma coisa leva a outra. Agora um cara com a mente derrotada, com uma mente pequena, como esse cara, que dá premiação milionária para a 4ª colocação no Mundial, esse cara não vai chegar a lugar nenhum, e o clube que ele dirigir também não. O clube vai se apequenar, assim como a mentalidade dele, que é um cara pequeno, é um cara que não pensa grande, é um cara que ganhou títulos, mas porque o Fluminense ganhou por méritos do treinador e dos jogadores, não foi por causa dele não, porque ele não contratou nenhuma estrela para o Fluminense ser campeão. O Fluminense foi campeão porque tinha que ser, que a Trave ajudou, que João de Deus ajudou, que o Diniz teve sorte, que o John Kennedy teve sorte, que o Fábio salvou todas as bolas lá no gol, enfim, por isso o Fluminense, e o Cano estava acertando chute de tudo quanto é lugar. Então por isso o Fluminense foi campeão. Não pense em você, porque foi o Mário Bittencourt que foi campeão. Não, ele foi campeão pela capacidade dos jogadores e do treinador e da sorte que o Fluminense teve, tá? Porque do contrário, meu amigo, não ia ganhar nada, tá? E do jeito que tá, com esse cara não vai ganhar nada, e com o discípulo dele,
se for eleito, também não vai ganhar nada. Porque é um cara que vai pela mesma trilha do Mário Bittencourt. Vai pela mesma trilha. Tá? É um cara que também pensa pequeno, é um cara que também não soma, não tem visão, não quer crescer, não quer que o clube chegue a patamares maiores, não, ele quer ficar sempre na mesmice, contratando baranga, uma atrás da outra e vendendo a base toda. Tá? Então a gente precisa mudar isso na eleição, viu gente? Na hora de eleger esses caras, pensem bem, tá? Pensem bem, tá bom? É isso, galera. Um abraço a todos, saudações tricolores, tamo junto e amanhã a gente está aqui de volta para falar de Fluminense. Abraço, fiquem com Deus.